é natural também da nossa maturidade a questionar cada vez mais. Não, eu acho que, pelo menos para mim, é natural não tomar verdades absolutas como, sei lá, com 25 anos eu às vezes tinha algumas ideias. Mas, realmente, esse processo da busca da verdade é muito complexo, e tem muitas limitações. E eu queria trazer 2 exemplos, um de 100 anos atrás e um mais atual, onde, por fatores limitantes diferentes, ou seja, o Bebac trouxe aqui, o Breno trouxe aqui a questão do processo científico, da contraprova, do contraponto, e isso, eu vou dar um exemplo de 100 anos atrás, após a Primeira Guerra, o nascimento de regimes ditatoriais, e não quero aqui ser polêmico também, vou só uma visão de fora das semelhanças, é que tanto na Itália, na Alemanha, na Rússia, na Argentina, no Brasil, no mesmo momento, no mesmo período, o rádio também estava entrando aumentando seu uso, né? Era a única fonte de comunicação de massa, a maior fonte, e não havia contraponto, né? Então, regimes que não admitiam, ditatoriais que não admitiam contraponto, o rádio foi uma ferramenta fortíssima. Então, aquelas ideias, aquelas pessoas que, às vezes, simples, que não tinham estudo, que vieram da agricultura naquele momento, ou estavam chegando às cidades, só tinham aquela fonte, então não tinham contraponto. Então, tudo que foi colocado era visto como verdade, e as mudanças e o tempo era muito lento para se provar que aquilo não, ou que alguns conceitos colocados por esses regimes não condiziam com a verdade. Então, naquele tempo a gente era difícil ter contraponto e o tempo de resposta era muito longo. Trazendo para a realidade agora, a situação é oposta. Para cada afirmação, sempre surgem dezenas de contrapontos e o tempo é muito curto até para avaliarmos isso, né? Avaliarmos se um contraponto faz sentido ou não. A gente já toma aquilo, a gente tem seduzido a tomar aquilo como verdade e aquilo muda, porque às vezes é confortável aceitar aquilo. Mas não temos esse tempo de observação. E um exemplo que eu vejo, que eu trabalhei muitos anos na indústria de energia, né? Então é um tema que me atrai. Há um tempo atrás eu li um estudo sobre energia eólica, né? Sobre como são construídas aquelas torres de geração, né? E que para produzir uma torre, você precisaria ter uma base de concreto de 50 mil toneladas. E uma torre de aço de 50 metros para segurar aquele catavento. Só que para aquela base de cimento, basicamente, com aço, para você produzir aquele cimento e aquele aço, utilizaram uma energia enorme. Uma energia enorme que, segundo um estudo muito bem elaborado que eu li, a energia que aquele gerador produziria ao longo de sua vida seria, no máximo, conseguiria compensar aquela energia gasta para produzir. Então, aquilo não era um gerador, aquilo era fazer uma troca, seria uma bateria. Então, toda aquela defesa de energia limpa, baseada naquilo, pode não ser, está longe da realidade, né? Você usa uma energia suja para produzir um gerador de energia limpa. Não há benefício nenhum para ambiental. E aí a gente começa a olhar não estou afirmando que esse estudo seja condiz com a realidade, mas aparentemente cientificamente estava bem feito. A gente começa a entender que existem muitas coisas por trás, muitos interesses, lobbies dessa indústria, que é uma indústria que move bilhões, somente na Europa, na Alemanha, de energia eólica,
e que a gente cabe a não tomar cada coisa cada situação que é nos colocada como verdade absoluta. Não, sou defensor disso aí, é energia do bem, vou assumir isso. Mas pode ser que eu esteja defendendo completamente irrelevante, ou que não condiz com a realidade. É só um exemplo de como a coisa é tão complexa hoje para a gente afirmar uma coisa e sair defendendo como verdade ou como benéfica para a sociedade ou para quem quer que seja.